Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao projeto Enem Eu Não Erro Mais. E o tema da aula de hoje é função afim. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria que você acessasse a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Lá você vai ter acesso ao material em PDF da nossa aula. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Escola Online, se inscreva, nos siga nas redes sociais, nós sempre postamos novidades no Instagram. Eu sou a Liliane, professora de matemática da Escola Online. A nossa aula inicia logo depois da vinheta. Bom, pessoal, nessa aula eu vou dar uma revisão do conteúdo de função e de função afim, ok? Caso você queira partir direto para a resolução das questões, pode ir aí para o vídeo 2. Bom, o que é função? Função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas, tal que a cada valor da primeira corresponde a um único valor da segunda. Né? O que são grandezas? É tudo aquilo que pode ser medido. Por exemplo, a velocidade, o tempo, a massa, o comprimento, a área. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que fala do lado do quadrado e do seu perímetro, né? Se eu tenho um quadrado e quero calcular o perímetro, para quem não lembra, perímetro é a soma dos lados, ok? Um quadrado, ele tem 4 lados iguais. Então, observe aí a tabela que eu coloquei. Se esse lado, né, o comprimento dele é 1 unidade de comprimento, então, para mim calcular o perímetro, eu vou ter que fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou simplesmente 4 vezes 1. Então, o perímetro é 4. Agora, se o comprimento vale 2, então eu preciso fazer 4 vezes 2, que é quanto? 8. E assim sucessivamente, né? O que a gente pode observar? Que o perímetro depende da medida do lado, tá certo? Se eu tenho um quadrado de lado x, então o perímetro vai ser 4 vezes x. Ou se o lado desse quadrado mede L, então o perímetro vai ser 4 vezes L. Isso aqui é a lei da função ou a fórmula matemática da função, beleza? Então, você já viu duas formas diferentes de representar uma função, que é utilizando uma fórmula matemática ou a lei e através de uma tabela, ok? Nós podemos representar uma função também utilizando diagramas e gráficos, que a gente vai ver mais adiante. Bom, então eu posso falar com você o seguinte: se eu tenho dois conjuntos, A e B não vazios, uma função f de A em B nada mais é do que uma relação que associa cada elemento de x pertencente a um único elemento de y pertencente a B. Presta atenção nessa palavrinha aqui, hein? A um único elemento y pertencente a B. Então, a anotação, né, seria essa daqui, olha, função f de A em B. Bom, eu falo que o x é a variável independente e o y é a variável dependente. O y depende do valor do x, ok? No nosso exemplo lá do perímetro do quadrado, o perímetro está no lugar do y. Ele é a variável dependente. O perímetro depende do lado, beleza? O lado do quadrado é independente. Bom, nós falamos que o valor do x, né, é o valor do domínio da função e o valor do y é a imagem da função, beleza? Esse aqui é o domínio, né, representado aqui ó, por x, e a imagem, que é o valor do y, ou f de x. As funções, gente, elas podem ser classificadas em 3 tipos, ok? Ela pode ser uma função injetora, quando cada elemento do domínio x
associa-se a um único elemento da imagem f de x. Olha o exemplo que eu coloquei aqui, olha. O conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Observe uma coisa, que cada elemento do conjunto A está associado com um único elemento do conjunto B, beleza? Então, isso aqui é uma função, e é uma função injetora, tá certo? O domínio dessa função são todos os valores do x. No meu caso, é 1, 2 e 3. O contradomínio vai ser todos os elementos que estão no conjunto B. Vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Já a imagem da função são os elementos do conjunto B que estão associados com algum elemento do conjunto A, beleza? Então, quem são eles? O 2, o 4 e o 6. A imagem do 1, quem que é? O 2. A imagem do elemento 2 é o 4. E a imagem do 3, quem que é? O 6. Ok? A função pode ser também sobrejetora. Isso acontece quando a imagem for igual ao contradomínio da função. Observe que nesse segundo conjunto aqui, que nós chamamos de B, não sobra elemento. Tá vendo? O contradomínio, que é todos os elementos do conjunto B, é igual ao conjunto imagem, ok? Observe uma coisa, que ela é sobrejetora nesse caso, mas ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Porque, olha só, para ela ser injetora, cada elemento do domínio associa-se a um único elemento da imagem f de x. O que está acontecendo aqui? Olha, o menos 2 está associado ao 4. E o 2 também está associado ao 4. Ok? Então, ela não é injetora, mas ela é uma função sobrejetora. Ok? Bom, e quando ela vai ser uma função bijetora? Quando ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Olha aí o exemplo que eu coloquei. Observe que a cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B, ok? E o contradomínio é igual ao conjunto imagem dessa função. Não sobrou nenhum elemento aqui no conjunto B, ok? Bom, agora nós vamos estudar uma função afim. Quem lembra dela? Qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a vezes x mais b, em que a e b são números reais dados e o a precisa ser diferente de zero. Se liga nessa informação aqui, olha. Para ser uma função afim, o coeficiente a precisa ser diferente de zero. Olha o exemplo que eu coloquei aí. F de x igual a x menos 3. Quem é o meu coeficiente a? Como não apareceu nenhum número aqui, é porque ele vale 1. Porque 1 vezes x é quanto? É x. Quem é o coeficiente b? É o número que está sozinho, então é menos 3. Outro exemplo. X sobre 3 mais 2 sétimos. Quem é o meu coeficiente a? Coeficiente a é quem? É 1 terço, ou 1 sobre 3. E o meu coeficiente b é 2 sétimos. Terceiro exemplo, f de x igual a menos 2 vezes x, onde o coeficiente a é menos 2 e o b vale 0. Quando o coeficiente b vale 0, gente, nós chamamos essa função de função linear. E o último exemplo, f de x igual a x, onde o coeficiente a vale 1 e o coeficiente b vale 0. Essa função aqui, ela também recebe um nome especial. Ela é chamada de função identidade. Bom, o gráfico de uma função, gente, afim, ele vai ser sempre uma reta oblíqua aos eixos x e y, tá? Eu deixei aqui o exemplo, né? A função é essa daqui, olha, f de x igual a 2x mais 1. A representação gráfica dessa função é essa reta que está aí destacado de vermelho, ok? Bom, nós vimos anteriormente, né, que a função afim,
ela é dada pela lei y é igual a ax mais b e que o coeficiente a ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se o coeficiente a for zero, a lei ela não define uma função afim, mas sim uma função constante, beleza? Exemplo, f de x é igual a 3 ou y é igual a 3. Não importa o valor do x, o valor do meu y vai ser sempre 3. Olha só, eu tenho aqui o eixo x e tenho aqui o eixo y. Se você pegar aqui, olha, se o x for 1, olha lá, se eu for de encontro ao gráfico da função, o que vai acontecer? Eu vou tocar aqui aonde? No 3. Se o x for 2, o que vai acontecer? A mesma coisa, olha, sobe. Você vai de encontro a quem? Ao 3. Se o x vale 3, o meu y também vai valer 3. Observe que é uma reta paralela ao eixo x. Beleza? Então, para ser uma função afim, o coeficiente a ele precisa ser diferente de zero. Se ele for zero, então nós temos uma função constante. Bom, o coeficiente a, ele é chamado de coeficiente angular da reta. Ele determina exatamente a inclinação da reta. Já o coeficiente b, ele é chamado de coeficiente linear da reta. Tá? Eu vou destacar aqui algumas características da função afim. Bom, a função afim ela vai ser sempre crescente quando o seu coeficiente angular ele for positivo, tá? Ou seja, quando ele for maior do que zero. Gente, o que é uma função crescente? Olha só, à medida que o valor do x aumenta, o valor do y também aumenta. Se você aumentar o valor do x e o valor do y diminuir, o que vai acontecer? Aí nós temos uma função decrescente, ok? Observe aqui na representação gráfica que eu coloquei, olha. No primeiro exemplo aí, o primeiro gráfico, eu coloquei o a é maior que zero, ou seja, o coeficiente a aqui é um número positivo. Então, o que está acontecendo? Está crescendo. À medida que o valor do x aumenta, o valor do meu y também aumenta. Agora, nesse caso aqui, quando a é menor que zero, ou seja, quando o coeficiente a for negativo, ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque à medida que o valor do x aumenta, o que está acontecendo com o meu y? Ele vai diminuindo. Bom, olha aqui, gente, se eu tenho uma função, por exemplo, y é igual a 2 vezes x mais 1. Quem é o meu coeficiente a aqui? Meu coeficiente a é 2, é um número positivo. Então, de cara, eu já vou saber que eu tenho uma função aqui, o quê? Crescente. Tá certo? Ah, e se fosse y igual a menos 2x mais 1? O meu coeficiente a é negativo, então eu tenho uma função o quê? Decrescente. Tá certo? Então, o coeficiente a, ele já nos dá uma ideia de como vai ser o nosso gráfico. Se é crescente, então vai ser desse jeitão aqui. Se é decrescente, desse jeitão aqui. Eu brinco, né, e falo, olha, da esquerda para a direita, tá subindo. Tá certo? Crescente. Decrescente da esquerda para a direita, tá descendo o morro. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. O gráfico de uma função, ele vai tocar o eixo y exatamente no valor do coeficiente b. Observe que eu marquei aqui, olha, valor do b. E o gráfico da função afim, ele toca o eixo x exatamente na raiz ou zero da função. Bom, o que você precisa fazer para encontrar a raiz ou zero da função? Você vai pegar a lei da função e igualar a zero. Raiz ou zero é o valor que a gente atribui para o x, onde o meu y fica nulo, fica zero, beleza? Bom,
Para a função afim, né, nós vamos ter que A vezes x mais B igual a zero. Se você passar esse B para o outro lado subtraindo, e o A que está multiplicando o x dividindo, você vai ter menos B sobre A, ok? Então, o valor da raiz ao zero da função vai ser sempre menos o valor do coeficiente B sobre o A. Observe aqui, olha, eu peguei a lei da função, igualei a zero, passei o coeficiente B para o outro lado subtraindo, o coeficiente A que estava multiplicando, passei dividindo, então menos meio. Olha, se você observar, está exatamente aqui na metade, ó, entre menos 1 e 0, menos meio. Então, esse ponto aqui é a raiz ou zero da minha função. Observe que o coeficiente A é 2, é positivo. Olha aqui o gráfico, está crescendo, tá vendo? É uma função crescente. O meu coeficiente B vale quanto aqui? Vale 1. Olha para o gráfico, onde o gráfico toca o eixo Y? Exatamente no número 1, ok? Bom, pessoal, eu espero que você tenha entendido, né? Tenha recordado o que é uma função, o que é uma função afim, quais são as suas principais características, para que a gente possa agora resolver as atividades. Bom, então vamos lá, minha gente. A questão 1 fala o seguinte: uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por... Bom, quais foram os dados do problema? Ele falou que um funcionário já ganha 1.000 por semana. Os demais, o que ele falou aqui? Olha, cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia. Então, 2 vezes 80 é 160 por semana. Ele falou que é para você chamar de X a quantidade de funcionários e o Y seria o valor gasto semanalmente para pagar os funcionários. Observe uma coisa, a quantidade, né, o valor que ele vai pagar aos funcionários vai ser 160 vezes o número de funcionários que trabalham como diaristas. Só tem um funcionário que não é diarista. Então, eu coloquei X menos 1, mais 1.000. Porque o funcionário que não é diarista, ele ganha R$ 1.000 por semana. Beleza? Multiplicando, eu tenho 160 vezes X, menos 160 vezes 1, 160, mais 1.000. Menos 160 mais 1.000 é 840. Então, Y é igual a 160 vezes X mais 840. A alternativa correta é a letra D. Bom, agora a questão 2. A questão 2 fala o seguinte: no primeiro ano do ensino médio de uma escola, é hábito os alunos dançarem quadrilha na festa junina. Neste ano, há 12 meninas e 13 meninos na turma. E para a quadrilha foram formados 12 pares distintos, compostos por uma menina e um menino. Considere que as meninas sejam os elementos que compõem o conjunto A e os meninos o conjunto B, de modo que os pares formados representem uma função f de A em B. Com base nessas informações, a classificação do tipo de função que está presente nessa relação é... Bom, acompanhe aqui comigo. Eu tenho o conjunto A, né? E nesse conjunto A eu tenho 12 meninas, cada menina está representada aí por um pontinho. E tem o conjunto B, que tem 13 meninos, cada menino está representado aí também por um pontinho. Bom, imagina que a primeira menina, né, faz par com o primeiro menino, e assim sucessivamente. O que vai acontecer? No conjunto B, vai sobrar um menino. Então, isso significa
que essa função ela não pode ser sobrejetora, porque para ser sobrejetora, o contradomínio, que é todo o conjunto B, tem que ser igual ao conjunto imagem da função. E isso não acontece porque sobrou um menino aqui, beleza? Bom, se ela não é sobrejetora, então ela também não é bijetora. Por quê? Para ser bijetora, tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Lembra disso? Bom, ela na verdade vai ser injetora, por quê? Porque cada elemento do conjunto A está associado com um elemento distinto, diferente do conjunto B. Olha para cá. A letra A está escrito assim, olha. F é injetora, pois cada menina pertencente ao conjunto A está associado um menino diferente pertencente ao conjunto B. Então, a resposta correta aqui é a letra A, beleza? Por que não é a letra B? Porque a B está falando que ela é sobrejetora. E nós já vimos que ela não é sobrejetora. A letra C está falando o seguinte: F é injetora, pois duas meninas quaisquer pertencentes ao conjunto A formam par com o mesmo menino pertencente ao conjunto B para envolver a totalidade dos alunos da turma. Isso aqui é falso. Ele não falou isso aqui no enunciado, beleza? E se isso acontecesse, né? Se duas meninas quaisquer tivesse formado par com o mesmo menino, o que aconteceria? Ela não seria injetora, beleza? Ela não é bijetora porque ela não é sobrejetora. Lembrando que para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E a letra E, né, a gente sabe que não é, porque nós vimos que ela não é sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem da função, beleza? Bom, vamos lá para a questão 3. Fala o seguinte: o saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Então, se houve um incremento, é porque o quê? Aumentou, beleza? Aí ele fala o seguinte: suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo, ou seja, vai ser de 4.300 vagas nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é... Bom, primeira coisa, olha, o primeiro dado que ele deu aqui. Ele fala o seguinte, olha, eu vou ler esse trechinho aqui de novo. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas. Então, totalizando 880.605 trabalhadores. Então, esse total de trabalhadores aqui é do mês de fevereiro. Isso significa que em janeiro tinha 880.605 menos 4.300, totalizando 876.305 trabalhadores, ok? E ele pede para você considerar o Y e o X, lembrando que o Y representa a quantidade de trabalhadores, o X representa os meses, sendo que janeiro o X vale 1, fevereiro o X vale 2, março o X vale 3, abril o X vale 4 e assim sucessivamente, beleza? Como que a gente vai resolver essa questão? Bora lá! Eu tenho que lembrar o seguinte, que se janeiro o X aqui vale 1,
certo? Então, eu tenho que pensar o seguinte, no mês anterior a janeiro, tinha 876.305 trabalhadores, menos 4.300, mais 4.300 vezes X. Efetuando aqui essa subtração, você vai encontrar 872.005 mais 4.300 vezes X. Bom, você pode conferir. Onde tem X, você substitui por 1. Você vai ver que você vai encontrar o valor total de janeiro. Onde tem X, você substitui por 2. Você vai ver que você vai encontrar o total de fevereiro. Ok? E assim sucessivamente. A resposta correta, então, aí é a letra C. Beleza? Bom, minha gente, questão 4. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é... Bom, se você observar, nós temos uma reta. Se eu tenho uma reta, então isso aqui é uma equação do primeiro grau, beleza? E eu comentei com você que o valor do coeficiente B é exatamente onde a reta intercepta o eixo Y. Olha aqui, ela toca o eixo Y no 50. Então, eu não preciso fazer muito esforço para descobrir que o valor do coeficiente B vale 50. Ok? Então, olha só. Só com essa informação aí, você já consegue eliminar a letra a letra C e a letra E. Beleza, gente? Então, você aí tem que decidir entre a letra B e a letra D. Bom, também sem fazer força, né? Se essa reta aqui, ela está diminuindo, olha aqui, ó, à medida que o valor do x aumenta, o y diminui, da esquerda para a direita está descendo o morro, então ela é decrescente. Se ela é decrescente, então o coeficiente A ele tem que ser negativo, ele tem que ser menor que zero. Olha aqui, na letra D, o coeficiente A está positivo, então a letra D já está eliminada, pessoal. Então, só pode ser qual letra? A letra B de bola. Ah, professora, não lembrei desse detalhe. Não lembrou? Então, o que você tem que fazer? Pega um ponto qualquer aqui no gráfico. Eu escolhi esse daqui, ó. Se o x vale 500, o meu y vale 0, beleza? Eu coloquei ele aqui, ó. Se o x vale 500, o y vale 0. Olha esse ponto aqui no gráfico, ó. Bom, o y não é igual a vezes x mais b? O y não vale 0, então eu substituí. Onde tem o y, eu substituí por 0. Ficou 0 igual a vezes x. Quanto que vale o x? 500. Mais o coeficiente b, que eu já sei que vale 50. Bom, daí, pegando esse a vezes 500, passando ele para o primeiro membro, eu posso escrever menos 500a, ou menos a vezes 500, igual a 50. Esse menos 500, ele está multiplicando, então eu passo ele para o outro lado dividindo. Simplificando essa fração aí, olha, eu tenho menos 1 sobre 10. Esse zero simplifica com esse zero. 5 dividido por 5 é 1 e 50 dividido por 5 é 10. Então, menos 1 sobre 10. Mais quem? Mais 50. Menos x sobre 10 mais 50. Beleza? Então, seria menos 1 sobre 10x mais 50. Então, a resposta correta
é a letra B, tá certo? B de bom. Bom, nós temos aí agora a questão 5. Ele fala o seguinte: Lucas precisa estacionar o carro pelo período de 40 minutos. E sua irmã Clara também precisa estacionar o carro pelo período de 6 horas. O estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora de permanência. O estacionamento amarelo cobra 6 por 4 horas de permanência e mais R$ 2,50 por hora ou fração de hora ultrapassada. O estacionamento preto cobra R$ 7,00 por 3 horas de permanência e mais R$ 1,00 por hora ou fração de hora ultrapassada. Os estacionamentos mais econômicos para Lucas e Clara, respectivamente, são. Bom, vamos lá. Ele falou que o Lucas tem que ficar lá 40 minutos no estacionamento e a Clara 6 horas. Falou que o estacionamento verde cobra R$ 5,00 por hora, né? Se ele ficar lá 2 horas, 5 vezes 2 é o quê? 10. Beleza? O estacionamento amarelo, ele cobra R$ 6,00 por 4 horas, mais R$ 2,50 por hora ou fração ultrapassada. Imagine que você está lá no estacionamento amarelo e você ficou lá 5 horas. Então, você vai pagar R$ 6,00 pelas 4 horas e mais R$ 2,50 porque você ficou 1 hora a mais. Tá certo? Ah, eu fiquei lá 1 hora só. Você vai pagar R$ 6,00, tá? Esses R$ 6,00 te dá direito até 4 horas. Bom, no estacionamento preto, é R$ 7,00 por 3 horas, mais R$ 1,00 por hora ou fração ultrapassada. Então, eu fiquei 5 horas no estacionamento preto. Então, você vai pagar R$ 7,00 mais R$ 2,00, porque ultrapassou 2 horas do combinado aí dos R$ 7,00. Beleza? Olha a tabela que eu montei aqui, ó. Bom, o Lucas, se ele deixar o carro no estacionamento verde, ele vai pagar R$ 5,00, porque o estacionamento verde, ele cobra R$ 5,00 por hora, tá certo? No estacionamento amarelo, ele vai ter que pagar R$ 6,00. Mesmo que ele não fique, ele não vai ficar as 4 horas, mas para o estacionamento isso não interessa, tá certo? Até 4 horas, ele cobra R$ 6,00, tá certo? E o preto, ele vai ter que pagar R$ 7,00, mesmo ele não ficando as 3 horas, ok? Já a Clara, se ela colocar o carro dela no estacionamento verde, ela vai ter que pagar R$ 5,00 vezes 6, porque são 6 horas que ela precisa ficar. Então, ela vai ter que pagar R$ 30,00 de estacionamento. Agora, se ela colocar no estacionamento amarelo, ela vai pagar os R$ 6,00 por 4 horas, e aí vai ter que pagar 2 horas separado. Então, vai ser R$ 2,50 vezes 2, que é 5. 6 mais 5, 11. Já no estacionamento preto, ela teria que pagar R$ 7,00, mas ela não precisa de 6 horas. Então, ela vai ter que pagar mais 3. Então, vai ficar 7 mais 1 vezes 3. Beleza? 7 mais 3, 10. Então, né, para o Lucas, o mais econômico é o verde. E para a Clara, o mais econômico é o preto. Então, a resposta correta é a letra A. Bom, minha gente, questão 6. Um dos estágios mais bonitos da Copa do Mundo na África do Sul é o Greenpoint, situado na cidade do Cabo, com capacidade para 68 mil pessoas. Em certa partida, o estágio estava com 95% de sua capacidade, sendo que 487 pessoas não pagaram o ingresso, que custava $150 cada. A expressão que representa o valor arrecadado nesse jogo em dólares é... Bom, vamos lá. Qual que é a capacidade total desse estágio? É 68 mil pessoas, beleza? Isso aqui representa 100%. E ele fala o seguinte, que esse estágio estava com 95% de sua capacidade. Bom, para mim calcular 95% de 68 mil, eu posso fazer 95 sobre 100 vezes 68 mil.
Se você pegar o 95 e dividir por 100, você vai encontrar 0,95 vezes 68 mil. Presta atenção numa coisa. Fazendo isso, eu vou conseguir encontrar o total de pessoas que tinha lá no estádio. Só que o que rolou? 487 não pagaram o ingresso, beleza? Então, eu vou tirar as 487 pessoas que não pagaram o ingresso. Então, eu vou fazer menos 487. Isso tudo aqui, se eu multiplicar por 150, eu encontro o quê? O total arrecadado em dólares, beleza? Por quê? Porque cada ingresso custava 150 dólares. Então, eu tirei os 487, por quê? Porque eles não pagaram, beleza? Então, a resposta correta é a letra C. Bom, pessoal, nós terminamos por aqui. Eu agradeço a sua companhia e peço, né, que se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, nos acompanhe nas redes sociais e não deixe de pegar o seu material lá na plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau!